Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Estamos aí nos aproximando de mais um encerramento de semana. E o meu coração fica feliz porque todos os dias nós buscamos ter sim aquele momento de estudo na palavra. E assim como eu creio que você imagina, foi maravilhoso. Foi muito bom estar na presença de Deus e ser impressionado pelo poder de sua palavra acerca de assuntos relevantes, de coisas que, de fato, nós precisamos conversar, para assim não apenas amadurecermos e crescermos, mas para continuar trilhando a jornada que conduz à vida eterna. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sugiro a você, eu dou essa sugestão para você se inscrever. Por quê? Para você não perder mais nenhum momento com Deus, para você não perder mais nenhum estudo guiado. Todos os dias nós temos esse encontro. E uma forma de você ser notificado, ser lembrado, ser incentivado por minha pessoa é estando inscrito no canal. E aí dessa forma a gente vai estar junto todos os dias, buscando o reino, buscando a presença de Deus, buscando ter um momento com Deus. Também deixa o teu gostei, né? Porque é dessa forma que a plataforma entende que esse conteúdo é algo relevante e que deve ser passado para outras pessoas. Já imaginou? Outras pessoas também tendo o seu momento com Deus? Seria maravilhoso, não é? Pois é. Se você quer que assim aconteça, basta deixar o seu gostei. Nessa ocasião, quero convidar você que está aqui comigo a nós fazermos uma oração e logo em seguida conhecermos o tema de hoje e qual será o estudo da palavra. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Nessas horas sublimes em que nós estamos aqui separando esse momento contigo, que Teu Espírito Santo possa impressionar o nosso coração, possa falar a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, nos torna limpos e puros para estar diante de Ti, na Tua presença por toda a eternidade. Que o sangue de Jesus se cumpra em nossas vidas, para nos purificar de todo o mal. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro. O tema do nosso estudo é Nosso Testemunho de Jesus. Durante a semana a gente veio tratando de vários testemunhos. Já algumas semanas atrás vimos também esse assunto, né, falando de outras pessoas que testemunharam de Jesus, como discípulos, como Nicodemos, como no caso o Pilatos, que foi mencionado em uma dessas semanas, né, e tantos outros, a mulher do poço e várias pessoas, Maria e assim por diante. E agora nós chegamos a esse tema, né? Qual é o nosso testemunho sobre Jesus? O que nós temos testemunhado? Eu separei aqui alguns pontos e também tem alguns contextos bíblicos para nós lermos e fazermos nossas reflexões. O primeiro ponto diz assim, ó: várias vezes, à medida que João apresenta testemunhas de Jesus, seu objetivo é nos levar a uma conclusão mais abrangente. Veja que existe um motivo pelo qual o João deixou registrado em seu livro os testemunhos dessas pessoas. Sabe qual é o motivo? O motivo é esse, ó. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. O motivo pelo qual no Evangelho de João está contido ali o testemunho das pessoas que nós tomamos conhecimento é único e simples, para que eu e você, nos dias de hoje, pudesse também dar testemunho, pudesse acreditar no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, pudesse crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. E isso é muito importante para mim e para você. Imagine presenciar Jesus fazendo milagres. Com certeza creríamos nele, não é mesmo? E se eu te contar que nos dias de hoje nós temos muitos mais argumentos e fundamentos para crer no nome de Jesus? Talvez você pense aí do outro lado. Não, Davi. Testemunhar o milagre de Jesus? Seria fundamental na minha vida hoje. Mas deixa eu te dizer que com o passar do tempo,
com o avanço da história, a gente tem muito mais argumentos para crer em Jesus. Você ainda está cético quanto a essa minha afirmação? Pois deixa eu te chamar para tomar conhecimento de alguns contextos bíblicos que vai ajudar nessa minha ideia, que aparentemente parece ser um pouco difícil de acreditar. Veja comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 2. Olha o que diz. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Quando os discípulos ouviram essas palavras, eles não, vamos dizer assim, entenderam completamente o que Jesus quis dizer. Somente com o avançar da história, somente com o passar do tempo, é que eles puderam acreditar. Hoje eu e você temos acesso a essas informações de forma muito acessível e podemos sim comprovar na história que tudo aquilo que Jesus falou se cumpriu. Olha esse outro contexto aqui de Mateus 24, versos 6 e 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. O que é que a gente mais vê nos dias de hoje? Não é exatamente essas palavras? Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos e vários outros desastres naturais? Pois é. Talvez quando Jesus falou isso, na sua época, talvez ele foi mal compreendido, talvez as pessoas não acreditaram, não entenderam, porque talvez naquela época essas coisas não fossem comum como é nos dias de hoje. Em Mateus 24:14 diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Naquela época, a gente olha a realidade dos primeiros cristãos, um grupo muito pequeno e hostilizado, perseguido. Talvez eles não teriam a perspectiva de como o reino, a pregação do evangelho iria alcançar. Só para você ter uma ideia, uma base. A igreja adventista, uma das igrejas cristãs que existe, só ela está espalhada em 212 países. Em 212 países existe a presença adventista, ou seja, de uma igreja cristã. Então, o simples fato da igreja estar espalhada de forma tão, vamos dizer assim, vertiginosa, pelo mundo, a gente vê o cumprimento dessa profecia, que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Naquela época, poderia ser algo impossível. Como assim levar o evangelho a todo mundo? Em meio a tanta perseguição, em meio a tanta hostilização, como pregar o evangelho em todo mundo? Pois é, nos dias de hoje, a gente já consegue ver essa profecia se cumprindo de forma mais abrangente. E tudo isso para simplesmente comprovar que eu e você, nos dias de hoje, temos mais argumentos, mais informação, mais detalhes de que, de fato, podemos crer em Jesus Cristo. Eu separei outros pontos e diz assim, isso acontece porque não temos apenas os relatos de João, mas a grande vantagem de ver se cumprindo muitas coisas que Jesus e os escritores bíblicos predisseram, como a destruição do templo, a pregação do evangelho ao mundo, a grande apostasia e o mundo continuando a ser um lugar caído e mau. Hoje nós não temos apenas a voz de um pregador como o discípulo João, o discípulo do amor, mas nós temos toda a Bíblia, ou seja, um acervo de livros que contam histórias de fatos que aconteceram e que falam ao nosso coração. Histórias que talvez para a época parecesse até uma história louca, mas que hoje, para mim e para você, faz total sentido. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é, sim, nos dias de hoje, mesmo não tendo a forma visual de ver coisas extraordinárias sendo feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo,
Mesmo assim, nos dias de hoje, eu e você temos, vamos dizer assim, mais do que preciso para crer no nome santo de Jesus. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, e hoje, quase 2000 anos depois, como seguidores de Jesus, temos o privilégio de dar testemunho de Cristo e do que Ele fez por nós. Como? Como é que a gente pode fazer isso? É pela leitura das Escrituras, sobre o poder convincente do Espírito Santo, que aceitamos Jesus como Salvador do mundo. Em outras palavras, gente, não tem como eu e você crermos em Jesus, darmos testemunho de Jesus. Não tem como eu e você falarmos de Jesus e das coisas que Ele fez, se não o conhecermos. E a única forma que eu e você podemos conhecer Jesus é se demorando, é se deleitando, é apreciando as histórias bíblicas, aquilo que foi escrito e preservado por todo esse tempo, quase 2000 anos depois. Tudo isso mostra a mão de Deus agindo, preservando essas histórias, simplesmente para servir para mim e para você de testemunho de que de fato Jesus é real, de que Jesus é o Filho de Deus e de que Jesus é o nosso Messias prometido. E como disse João Batista, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo. O último ponto que eu destaquei aqui para encerrar o nosso estudo diz assim, Então, cada um, à sua maneira e a partir do relacionamento com Deus, pode ter uma história para contar, a qual pode não ser tão impressionante quanto ver um morto ressuscitado ou um cego curado. Mas o que importa é que conhecemos Jesus e, do nosso modo, testemunhamos dele, como fizeram as pessoas mencionadas em João. Todos nós temos uma história a contar. E deixa eu te dizer um detalhe muito importante. Diante de Deus, a minha, a sua história é uma história muito linda. Talvez a nossa história contada aos nossos semelhantes não tenha nenhuma importância, não tenha nada de valor, não seja algo a brilhar os olhos. Mas para Deus, com certeza deve emocionar o coração de Deus, porque a nossa história é única. A nossa história fala do relacionamento pessoal que temos com Ele. A nossa história fala daquilo que desenvolvemos a partir desse relacionamento. E deixa eu te dizer, por mais que essa história, a minha e a sua, não seja nada extraordinário como mencionado aqui, como ver um morto ressuscitar ou um cego de nascença voltar a enxergar, mesmo assim, a minha e a sua história deve ser compartilhada e contada. Porque como a gente viu e percebeu, não é simplesmente a nossa história que vai impactar os corações das pessoas, mas o poder do Espírito de Deus atuando nos corações dessas pessoas, que vai agir quando ouvir a nossa história. Então, que eu e você possamos dar o nosso testemunho. Afinal de contas, com certeza, nós temos o que dizer daquilo que Jesus fez por cada um de nós e daquilo que Ele tem feito e continua fazendo nas nossas vidas e, com certeza, nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te faça retornar aqui amanhã novamente. Hoje nós estudamos e meditamos sobre o nosso testemunho de Jesus e que o nosso testemunho seja um testemunho maravilhoso, porque é dessa forma que Jesus quer impactar a minha e a sua vida. É isso, chegamos ao fim. Até a próxima e tchau, tchau.